história de resistência de uma artista no sertão do Nordeste. A gente vai falar um pouquinho sobre Pacarrete. Bom, Alan de Berton, né? Acho que eu acertei seu nome. Sim, Alan de tudo Berton. bom, Bruno? Tudo bem, prazer. Prazer. Cara, primeiro de tudo, a gente teve aí uma sessão bem intensa, né? Foi muito ovacionado no final. Eu tô aqui já há alguns dias, tô desde o começo acompanhando. Acho que foi a primeira vez que a gente teve tanta... Uma galera assim que até o último minuto acenderam as luzes e tal, o pessoal aplaudindo. É uma pergunta óbvia, um tanto boba, mas eu preciso fazer. Como é que você se sentiu nesse momento, tendo essa recepção aqui no Brasil? Porque, afinal de contas, o filme já viajou para alguns outros festivais, né? Sim. Na verdade, eu não tinha expectativa sobre o filme, assim. Fazer parte do Festival de Gramado, na verdade, já é uma loteria, né? A gente está falando do festival mais tradicional, um dos maiores do Brasil. E a gente teve uma estreia muito bonita no Festival de Cinema de Xangai, na verdade foi bastante afetivo também, mas ainda assim com um certo distanciamento pela questão cultural mesmo, né? E na verdade pra gente já foi uma grande conquista, porque se pensar que o filme foi visto no outro lugar, no outro lado do mundo, né, efetivamente, e lá a gente ter tido esse acesso, né, identificação com o público, já foi bastante intrigante, assim. E tá em Gramado, na verdade, pra mim era uma outra coisa, totalmente diferente, porque a gente pela primeira vez estaria tendo acesso com uma plateia brasileira que já conhecia, talvez conhecesse melhor, alguns códigos do Brasil, né? Sobre as dificuldades do fazer artístico, sobre a vida do interior, a gente consegue ter acesso para outros filmes, também pela televisão. Então, assim, eu estava curioso, mas eu não estava esperando nada, assim. Ter essa recepção do público que a gente teve ontem à noite, na verdade, para mim foi muito emocionante. Não consegui dormir direito, ainda estou aqui refletindo o que é que foi isso tudo, assim, o que é que a gente fez e que tocou. No café a gente estava comentando, mas para mim era natural, assim, eu fiz com amor, como sempre fiz as minhas coisas, e vocês são vocês, e ainda bem que deu certo e que tocou o público de Gramado dessa forma. Legal. Assim, quando eu recebi a primeira vez o nome Pacarrete, eu fiquei assim, mas o que significa Pacarrete? E foi divertido descobrir isso, até porque eu vivi na França, então quando eu descobri que era uma palavra francesa, do Pacarrete, da Margarida. Quem foi Pacarrete? Afinal de contas, ela é um personagem real, né? Então você fez baseado nessa história. Como é que você chegou na história dela? Como é que você desenvolveu isso? E por que desenvolver essa história? Sim. Eu nasci na cidade de Russas, que fica a 2h30 de Fortaleza. Vivi lá quase 20 anos. E eu tenho uma lembrança de quando eu era criança andando de bicicleta. Uma vez encontrei uma senhora na praça central com uma vassoura dançando e também falando palavrões. E as pessoas me apontaram: olha Pacarrete, olha Pacarrete. E assim, a primeira sensação que eu tive é que o nome Pacarrete significa olha que louca, olha que perturbada. Então Pacarrete sempre para mim foi sinônimo de algo perturbador, de uma pessoa doida. E carreguei isso durante muitos anos, até que já meus 20 e poucos anos, um amigo me disse: Alan, você sabia que o nome Pacarrete significa na verdade Paquerette em francês, que significa margarida em português, e por isso que a Pacarrete gostava tanto de usar margaridas presas no chapéu de palha, porque assim foi a que eu a conheci, né? Muito espalhafatosa assim, na forma de se vestir também. E depois disso eu também soube que ela era bailarina, que ela foi bailarina em várias escolas importantes de Fortaleza e que ela também tocava piano, e que ela era cantora, era uma multiartista, assim. E que ao mesmo tempo ela fazia confusão porque ela queria ser lembrada e queria fazer arte naquela cidade, né? Quando ela mora em Russas e ela percebe que ela não tem o palco que ela tinha outrora em Fortaleza, então isso de certa forma foi afetando, e ela, excêntrica como foi se transformando numa louca que foi identificada como uma louca e de repente se tornou louca ou não, essa questão que assim eu até nem coloco em debate no filme, mas que está lá presente, e isso na verdade representa uma série de pacarretes que tem Brasil adentro e mundo afora, porque todas as cidades têm esses personagens assim. Essa pessoa, a Pacarrete, a abordagem que você resolveu dar para ela, porque assim, dá pra gente ler várias coisas a respeito. De um lado, como você mesmo falou, ela é uma mulher querendo ser lembrada. Tem uma questão assim, de um lado da persistência do artista, do outro lado do ego do artista, do outro lado da incompreensão, do deslocamento. O que você queria imprimir com essa personagem neste filme especificamente? Afinal de contas, você falou, você conheceu por cima e você teve que
de certa forma, criar em cima Sim. dessa personagem, teve que fazer uma ficção sobre uma personagem real. Claro. O que você procurava imprimir sobre ela e o que as pessoas vão encontrar no filme? É isso que eu queria falar. A Pacarrete representa isso aqui. Talvez, para mim também foi uma questão de resistência, porque Russas é uma cidade muito árida, Russas é uma cidade bastante conservadora e, enfim, eu me vi terminando o segundo grau, acho que o novo ensino médio, e com um desejo de fazer cinema. A primeira vez que eu vi um filme foi o filme dos Trapalhões, e que hoje o cinema lá se transformou numa padaria. O acesso que eu tinha era através de filmes da videolocadora, e querendo fazer cinema, e ao mesmo tempo os meus primeiros experimentos eu fui através de Secretaria de Cultura, de pedir um apoio. Comecei muito com teatro, juntando grupos e querendo contar histórias, e eu percebia isso, assim, uma força para a gente não existir, sabe, para a gente desistir, de certa forma. E eu fiquei imaginando, quando conheci a Pacarrete, que talvez tenha sido a mesma coisa com ela, se não pior. A falta de apoio, a falta de suporte, e assim, dialogando com o Brasil, que hoje, esse Brasil que a gente tem hoje, que está dessa maneira, né, assim, com o descrédito da cultura, tentando criminalizar os artistas, mas que anos atrás eu já percebia uma certa criminalização e um certo descrédito com o fazer artístico. Isso me moveu de uma forma que eu acho que era um tema que deveria ser um tema do filme também, né, que é a dificuldade de fazer arte no nosso país e dessas montanhas que tem que ser escaladas, né, que os atores, os diretores, os produtores, os roteiristas, enfim, os diretores de teatro, os músicos, os dançarinos, todo mundo precisa estar se provando para poder conseguir viver de sua arte, assim. E a Pacarrete, na verdade, representa um grupo bastante amplo, né, e eu acho que é um assunto que precisa ser debatido ainda mais nos dias de hoje. E Alan, pegando por que você acabou de falar, no começo a gente já teve bastante, aqui Gramado está bem polarizado nesse aspecto, temos filmes bem políticos, falando sobre questões políticas, sobre a questão da cultura, da educação e da arte. Por outro lado, temos filmes também que falam sobre questões pessoais desses diretores. Você conseguiu unir, acho que duas coisas aí num equilíbrio. E uma coisa que o Kleber Mendonça falou na entrevista que a gente fez logo no começo, para ele falou o seguinte, que ele acha muito difícil como alguns cineastas brasileiros conseguem fazer um filme sem falar do Brasil. Ele fala, deve ser muito trabalhoso você fazer um filme com tantos efeitos, falar em português no Brasil, sem falar do Brasil. E aqui você fez um filme que fala de um Brasil que às vezes as pessoas querem recusar. Como é que você identifica isso? Qual é o retrato que a gente precisa fazer? Como é que a gente precisa que o brasileiro entenda a si mesmo como brasileiro e as próprias diferenças? Não é porque, por exemplo, eu sou de São Paulo, minha mãe é paraibana, do sertão da Paraíba, e assim, é uma vivência que eu conheço, mas muitas pessoas não conhecem, elas recusam isso. Como é que você identifica o que a gente precisa fazer? Como é que as pessoas precisam identificar um filme desse e se identificar com ele? Eu acho que Pacarrete é universal, na verdade, porque o amor é universal. E no final das contas a gente está falando sobre amor, né? Ou então pela falta desse amor. Pacarrete, na verdade, é uma mulher solitária que só tem a irmã dela. Ela trata a empregada Maria com desconfiança, porque na verdade vê como um empecilho, uma possibilidade de tirar dela o Miguel, né? Que é o personagem que o João Miguel faz. Sim. E na verdade é tudo muito movido ao amor, seja pela afetividade, seja pela questão do amor da cidade, porque a gente também está falando sobre isso. Assim, quando o artista brasileiro ele faz a sua arte, ele quer que o público encontre essa arte, ele está sempre falando sobre o Brasil. Ele está representando o Brasil ou está colocando o Brasil como sede, como espaço daquela sua intenção. E Pacarrete é sobre isso também. Ela querer que a sua cidade se desenvolva, ela querer que a sua cidade tenha acesso à arte, né? E é isso que a gente está todo tempo fazendo. Então, existe uma questão de espaço e também existe uma questão de tempo, tanto que no filme, se você tiver a oportunidade de rever, vai ver que tem sempre um barulho de relógio tocando e sendo marcada a hora, porque o tempo vai passando e a Pacarrete, as dúvidas vêm surgindo e ao mesmo tempo ela vai se deixar levar pelo cansaço até que ela desiste por um tempo, porque é isso que está acontecendo, assim, meio que a gente está sendo fadado a se cansar, sabe? E no final é um filme sobre resistência e sobre o tempo que
passa e que não volta. Também é um filme que eu tento imprimir um tom bucólico da cidade do interior e ao mesmo tempo uma espécie de atemporalidade que a gente consegue ver num Brasil boêmio ali do bar, né, com João Miguel e a Pacarrete, ainda gentil. Então são questões bem brasileiras, né, que a gente na verdade consegue se identificar porque são signos que na verdade estão dentro da rotina do coração de todo mundo, só que a gente às vezes deixa ele meio de escanteio e talvez através do filme a gente consiga ter um pouco desse acesso. Nossa, Alan, foi assim uma sessão fantástica. Eu, assim, como eu falei, até pelo histórico pessoal, eu me identifiquei, não me identifiquei, mas identifiquei tantas pessoas da minha vida ali. Foi maravilhoso. Parabéns pelo filme, parabéns mesmo. A gente está bem feliz aqui. Eu acho que nós temos um grande concorrente aqui também para esse ano no festival. E, bom, por favor, manda o seu recado pro pessoal. Convida o pessoal para assistir Pacarrete, assistir cinema nacional. A gente está precisando bastante. Claro. Por favor. Convido a todos vocês para assistirem Pacarrete, que começou a carreira dele de festival de cinema. A gente tem exibição no Cine Ceará, no Festival de Vitória, Florianópolis, Mercosul. Aí tem festivais internacionais vindo aí. A gente tem uma estreia prometida para o começo do ano que vem, de 2020. Divulguem. A gente tem um Instagram, Pacarrete o Filme, a gente tem um elenco maravilhoso com Marcélia Cartacho, Soia Lira, Zezita Matos, João Miguel, Sammy de Lavô. É um elenco super afetivo e eu espero que vocês descubram o filme, assistam, convidem, enfim. É um filme que merece ser visto. É isso aí, gente. A gente está aqui na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado e a gente vai continuar seguindo até o final e conversando com o pessoal, atores, diretores, falando sobre cinema nacional, porque a gente precisa disso. Eu sou Bruno Fai e a gente continua por aqui. Fica com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.